pouco levezinho, vai ser com os conceitos que a gente já viu, mas não aqueles conceitos mais avançados como no último do Multiselect, que foi um pouco mais confuso, né? E vai ser então na ótica da modal. Modal, todo mundo deve estar tendo uma noção mais ou menos do que é, mas no fundo estamos a falar disso aqui do Design. Abre aqui uma janelinha, né? E então, como objetivo, nós vamos fazer aqui no... A gente não tá vendo sua tela, Edu. Ah, esqueci de partilhar, pois é. Entire window. Tá aqui. E... ok. Então, aqui naquela tabela de back-office, colocar aqui um botãozinho para abrir o detalhe. Vou ver todos os dados, então, aqui desse registro aqui de comércio. Me perguntaram também esse título aqui. Como é que a gente tira esse título, né? Esse título, ele não está aqui no React, não está na pasta do UI. Ou seja, como a gente não vai mexer hoje aqui na interface o web aqui do Webpack, então vai ser mais aqui na parte do back-office. Então, na pasta, começa com o I, né? UI. E a outra do website, que é o outro, que a gente não vai mexer hoje. Então, aqui, se procurar por esse título, não vai se encontrar. Esse título está aqui em cima, está dentro da pasta Server, Templates, e aqui no Templates tem um Dashboard. E está aqui ele, é esse dashboard aqui, é esse título aqui, esses divs. Aqui é onde é carregado o React, nesse div. Então, podemos tirar os outros todos. Tirar assim, não há nenhum problema. Deixar só esse aqui que é onde o React entra. Isso a gente pode ver aqui no index, que está aqui na raiz do UI, no SRC, ele usa aqui, o app dashboard. Okay? Deixa eu aumentar aqui um pouco a letra. Então se eu tirei ali, se eu atualizar, já não tem o título. Então para colocar aqui uma coluna nova de ações, para abrir aqui a nossa modal, o Design tem aqui já alguns exemplos. Olha, logo o primeiro dele de tabela, tem logo aqui esse exemplo. E isso consiste no fundo em colocar aqui mais uma coluna, onde a gente coloca aqui os nossos botões. Né? Então, vou copiar aqui esse código. Então aqui na nossa tabela, vou pôr aqui, a tabela era carregada aqui com uma lista de colunas, né? Então aqui nas colunas, acrescentar aqui mais uma. Vou pôr em português. Ações. E aqui essa chave pode ser esse space. Esse space é um componente do Design que ele cria um espaço entre os elementos que são passados. E ajuda. Mas a gente vai ter só aqui um botão, então também nem precisa. Eu vou trocar isso e vou pôr mesmo o button. E aqui eu vou pôr detalhes. Okay. E aqui em cima tem que importar o botão. Ok. Feito isso, nós temos aqui um problema. Não tem um clique para já, né? Então não vai fazer nada. Vou ver se ele aparece ali. Okay, já está aqui o botão de detalhes. Agora, qual é o problema? Se eu colocar aqui um onClick, eu vou ter um problema sério. Alguém suspeita qual é que é o problema? Não. Se eu vier aqui e colocar um onClick. Repara aqui, a minha função do meu componente React começa aqui embaixo. Então eu estou com a definição de colunas fora do componente, antes dele aqui no JavaScript. Então o que eu tenho que fazer é mover essas colunas lá para dentro do meu componente. Né? Ou seja, quando não se usa nada interno aqui do componente, não tem mal ficar lá fora. Mas quando tem essa situação aqui que eu vou ter que usar aqui um clique, já vai fazer parte ali de uma função interna do meu componente, então já tem que mover aqui para dentro. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, o on detalhe, por exemplo. Tenho usado os termos em português, né? On detail. Yeah.
E daí aqui eu posso fazer o tal const on detail. Okay. E aqui alert. Vamos ver se isso funciona. Então, o Undesign também tem aqui essa situação que ele passa aqui pode passar como segundo parâmetro o elemento todo da linha. O elemento não, ou seja, o objeto que contém todos os dados da linha da tabela. Esse record aqui eu vou passar, vou fazer aqui um JSON. A gente vê aqui um detalhe. Stringify. E aqui tem que ter a tag vazia, né? Tem que ter pelo menos uma tag. Ok. Pronto. Então tá aqui, ficou aqui um pouco grande, mas ou seja, aquele record ali nós temos a informação toda. Agora eu clico aqui no botão e já funciona o meu clique do alert. Okay? Esse alert, detalhe, é que eu coloquei aqui no onClick. E aqui nesse record é onde eu tenho todos os dados daquela linha que está sendo processada. Recordando, o back-end ele retorna uma lista. Eu vou ter que processar ali para carregar. Ele retorna uma lista de objetos. Que essa lista de objetos vai ter cada item, vai ter um objeto para cada linha da tabela. Então aqui eu venho aqui e vejo a lista. A resposta é aqui um array, né? Um array de objetos. Portanto eu tenho aqui o 0, 1, o 2, por aí fora. E o objeto tem aqui o UID, que é a identificação única de cada uma das linhas. Então aqui eu estou imprimindo no fundo esse objeto. É a mesma coisa. É categoria code, tal, só está aqui com outro formato, cura tudo. E aqui está aqui, cura tudo, tal. E aqui esse UID, que termina com 88, C88. Está aqui, C88. E aqui esse detalhe, então é aqui o meu clique. Está aqui embaixo. Então, eu para saber qual é que é a linha que eu estou tendo que abrir, que eu vou abrir, eu preciso pegar o UID. Né? Eu preciso muito desse número aqui, que é o que identifica cada registro. Então, para eu passar esse UID aqui para o detalhe, eu posso passar assim, né? record.uid. Só que isso aqui não devolve uma função. Então, o onClick não vai funcionar bem assim. Então eu tenho que passar aqui uma função antes, que dentro dessa função eu estou chamando essa outra função de detalhe. E aqui eu tenho o UID do que eu estou querendo chamar. Ou seja, isso poderia ser feito de outras formas também. Eu podia por exemplo, pôr até esse alert aqui em cima e fazer todo o evento do click aqui. Né? Toda essa programação aqui dentro do onClick. Mas eu vou mandar aqui para fora, para outro evento externo, para no fundo também terem essa noção de organizar em códigos separados e depois fazer a integração deles. Isso daqui é necessário porque quando eu tenho aqui os parentes, eu estou chamando, estou executando essa função, estou executando aqui essa função aqui do detalhe. E eu não posso, no onClick, chamar uma função. Eu tenho que passar para o onClick a definição de uma função. Então, isso aqui é a definição de uma função, não é a execução da função em si, né? Que essa função, no fundo, vai executar essa outra aqui para fazer aqui o detalhe. Então, aqui agora, nós vamos ter o nosso UID do que está sendo clicado. Vamos ver. Então, se eu clicar no primeiro, deu o quê? Deu nada. Detail, UID. Não, faltou aqui o record. Faltou aqui o record. Okay. E deixa eu esconder isso aqui.
E aqui faltou o recorde agora deve dar. Então eu tenho aqui um que termina com 88, depois aqui o outro termina com 8F5. Pronto, e vai embora. Cada um vai dando aqui um diferente. Agora agora nós temos aqui um problema sério, que é no dashboard nós temos essa linha aqui de cima, que tem esses dois selects, e depois um outro componente que tem aqui a tabela. Certo? Então a minha tabela está aqui embaixo. E tem aqui esses dois aqui em cima. Se eu colocar a modal aqui fora para abrir, o que eu vou ter que fazer depois para conseguir fazer com que as coisas se comuniquem e falem entre elas? Alguma ideia? Já está a pista aqui em cima. No fundo é mexer aqui com os eventos e com as props. Passar aqui uma função que a tabela executa, seria a mesma lógica aqui da categoria. Tem que passar um evento aqui, uma função definida aqui, para dentro da tabela, que quando clicasse lá no detalhe, chamasse aqui fora para abrir a tabela. A modal, aliás, para abrir a modal. Outra forma de fazer isso, há várias. Eu até poderia também colocar a modal aqui dentro. Só que daí o que acontece? Colocando a tabela, mais modal, depois vamos supor que tem mais filtros, pesquisa e não sei o que, começa a ficar muito complicado esse componente, né? Então o ideal é a gente separar por múltiplos componentes. Eu vou, em vez de colocar um componente num nível mais alto, eu vou colocar internamente aqui da tabela. Então vou criar aqui um subcomponente, que vai ser aqui o detalhe. E aqui o meu index. E aqui sim vai ser o function detail. Aqui o export default. E aqui o import react from. Ok? E aqui eu já vou pôr aqui o código da modal. Vou pegar aqui esse básico mesmo. Então, import do design, né, que é a modal do design. Repara que aqui o exemplo do design já vem aqui artilhado com uma série de coisas. Deixa eu pôr aqui detalhe. Esse visible aqui, para já vou pôr como true, é sempre visível. E aqui vou pôr também aqui esses dois aqui do OK e do cancelar. Ok. Pronto, ele está aqui mexendo, eu vou tirar aqui esses dois para já, só para ele funcionar. Então, está sempre visível a modal. Assim que esse componente carregar, vai apresentar a modal porque está aqui visível. Então agora eu tenho que importar esse componente aqui. E como é que a gente importa ele? Eu vou criar aqui um novo state, a gente já tem aqui um, que é qual é o detail e o ID. Qual que é o detalhe que está sendo apresentado. Vai começar como nulo, e quando ele for diferente de nulo, então ele vai apresentar a modal. A lógica vai ser essa. Import detail from ponto barra, né, que é um subcomponente. Então agora, quando esse state for diferente de nulo, processa aqui o detail. Okay? Aqui eu já posso passar a minha prop do UID que eu estou abrindo.
aquela que eu quero apresentar. Porque esse subcomponente vai ter que saber qual é o registro, né? Qual é o item que a gente está vendo o detalhe. Essa sintaxe aqui, no fundo, é a mesma condição de um if, né? O JavaScript, quando ele confirma, quando tem um resultado que é válido, uma comparação que é válida, ele devolve como valor a última opção. Então, no fundo, aqui está fazendo uma condição se isso aqui existir, e o existir é ser diferente de undefined e diferente de null, então tem um valor associado, e aí depois carrega aqui esse componente de detalhe. Entendeu? Outra forma de eu fazer isso seria com aquela condição ternária, que seria isso aqui. E aqui, que no fundo é um se for verdadeiro, faz aqui, se for o contrário, né, se fosse um else, como se fosse um else, daí retorna aqui null, não renderiza nada. Então assim acaba por ser uma simplificação um pouco mais curta. Vamos ver o que ele faz agora. Não vai fazer nada, porque eu tenho que alterar aqui o meu estado. Set detail UID com UID que foi clicado. Eu tiro aqui. E agora, vamos ver. Ok, já está funcionando. Okay. Agora aqui eu fecho e não faz nada. Esse é o problema. Agora, como é que eu vou fechar a janela? Repara aqui, se eu trocar aqui o visible para false, não vai alterar aqui atrás na minha tabela que ele está sendo incluído no render. Né? Então teria que ter aqui uma lógica um pouco diferente. Então convém que eu avise o componente pai, ou seja, do meu filho, aqui do detalhe, aqui da minha modal, eu avise lá para a tabela, olha, fechou. Me remove aí do render, entendeu? Ou seja, tira aqui essa condição. Então para isso eu tenho que forçar aqui que esse detalhe e o ID, quando eu fecho a modal, ele volta a ser nulo, que é como ele começa aqui em cima, né? Começa como nulo, ele tem que voltar para essa situação. Então, para voltar para isso, eu vou passar aqui um evento de onClose, okay? Que esse evento tem aqui uma função que no fundo faz o quê? Define aqui o UID como null. Okay? Esse aqui eu estou fazendo um pouco diferente. Não estou criando uma função aqui como fiz aqui no onClick. Okay? Ou seja, tem aqui variações para servir também de exemplo. Aqui já altera o state direto. Então, nesse onClose, como nós falamos aqui, convém que a gente valide a prop que a gente recebe o evento, se essa prop foi passada, para quando chamar, invocar com segurança que isso foi definido, foi passado. Então, a mesma lógica vamos aplicar aqui. Então, quando fechar a modal, eu verifico aqui se veio o onClose como prop. OnClose. Se o onClose existe, então chama ele. E já agora, também é passado o UID, né? O ID único lá de trás. E aqui eu vou imprimir só para a gente ver como é que é. E aqui eu vou já alterar aqui uma coisa da modal, que é o footer. E vou pôr assim como... eu acho que posso pôr vazio, exato. Ver o que ele faz. Para tirar aqui esses botões. Não vai ter OK. Então, cliquei. Abriu. Tem aqui o UID que foi clicado. Fecho. Funcionou. Ou seja, o que o fechar está fazendo? Está dizendo para o componente da tabela... remove o ID que estava aí antes, volta a ser nulo, né? Clico no outro, mudou para o 8F5, que ele carregou o novo UID e abriu a modal e fechou. Okay? E aqui vai mudando. Agora, como é que a gente usa esse UID aqui que foi alterado? Alguma ideia? Nós temos que criar aqui um use effect, né? Pessoal, vocês estão dormindo ou não? Estão acordadinhos?
prestando atenção, tentando entender. Aquele footer ali, você colocou ele só para tirar aqueles botões ali de cancel e ok? Exato. O Design, ou seja, a gente pode customizar o footer. Ao colocar outros botões se a gente quiser, colocar texto também, ou seja, aqui ele recebe uma lista de elementos, eu posso passar aqui um P, né, e passar aqui qualquer coisa para pôr ali naquela parte do footer. E ele tem aqui alguns exemplos, que aqui ó, Customize the Footer, tá aqui. Tem aqui essa parte aqui do footer. Né? Tá aqui com um link para o Google, Search Google e tal. Vamos ver. Tem aqui esses botões. Então, no fundo, se eu passar um array vazio, ele remove tudo. Não deixa de ter botões embaixo. Aqui no caso, como eu gravei... Ok? Tá aqui ó, aquele texto. Ok. O Design, quase em todo lado que ele recebe assim um texto, eu posso tirar esse texto e colocar aqui uma tag. Eu posso pôr aqui um P também e por aí fora, e ele normalmente aceita. Okay? Não precisa ser só... por acaso aqui, detalhe. Okay. Então é assim, agora a gente precisa do Use Effect para quê? Para através do UID, quando esse componente for carregado, né, que é a janela de detalhe, ele ir no servidor e puxar o resto dos dados aqui do comércio para apresentar aqui na tela. Então, para isso, a gente precisa do novo serviço, que é aqui nos estabelecimentos. Já vi que não vai dar tempo de fazer aqui o OpenAPI, vou simplificar então. Vou pôr aqui só um get, aqui JS. Que esse getJS no fundo vai executar aqui uma query, como se fosse aqui o da lista, que vai pegar com o inner join da categoria. Ok. Não, eu não vou fazer dessa forma, vou fazer diferente. Exato, vou fazer diferente. Então eu vou fazer assim. Const db estabelecimento igual db.get estabelecimento aqui hack.getString UID. DB categoria, né? Category, onde a nossa categoria é o getInt, que é aqui o ID da categoria _ID do estabelecimento. Então, isso aqui é o que? Recordando aqui a parte de base de dados, nós temos aqui no diagrama isso, ou seja, eu estou pegando o estabelecimento, através do categoria ID, estou pegando a categoria dela, só que nós ainda temos produtos e serviços associados ao nosso estabelecimento. Então, para eu buscar os produtos e os serviços associados, podem ser vários. Então, vou criar aqui uma query, que é um db service, igual db.query. Okay? E aqui fazer select asterisco from serviço, não é serviço, é estabelecimento serviço. Exato. Estabelecimento serviço, o estabelecimento ID é igual aqui o estabelecimento que eu vou passar, o ID do estabelecimento que está aqui em cima. Eu podia simplificar isso, há várias formas que eu podia fazer isso, mas vou fazer aqui dessa forma, que também funciona. Okay. Só que aqui é uma tabela de relação, lembram? São dois IDs que eu estou tendo aqui. Ou seja, eu não tenho aqui os dados, a informação do serviço. Né? Então, se eu fizer aqui um select, eu só vou ter números, no fundo. Né? Eu preciso saber qual é esse 2, esse 1 do serviço, o que corresponde, né? O que eles são.
Então, para isso, eu vou ter que ir nessa outra tabela de serviço, saber essa informação que está aqui nela. Então, daí eu tenho um nome, que é a entrega, que é a vacinação e tal, que nós fizemos da última vez. Então, eu preciso chegar nessas tabelas aqui de baixo. Então, para isso, eu posso fazer aqui um inner join já. Inner join, serviço on. Deixa eu quebrar aqui a linha que fica melhor assim. Aqui passo aqui para cima, quebra aqui. E aqui. E aqui o inner join também. Aqui vai ser serviço ID igual a serviço.id. Ou seja, essa tabela aqui, estabelecimento underscore serviço, que é essa daqui, essa aqui, estabelecimento underscore serviço, tem a coluna estabelecimento ID e tem o serviço ID. O estabelecimento ID é onde nós colocamos o ID do nosso estabelecimento que foi pego antes. E o serviço ID nós usamos para relacionar com a outra tabela, que é serviço.id. Okay? Essa daqui vem da tabela lá de baixo e essa aqui é a coluna aqui dessa. E esse aqui é a tal coluna que a gente consegue pegar através aqui desse estabelecimento que está aqui em cima, que é passado aqui, que substitui depois essa interrogação. Esse asterisco, ele vai pegar tudo dessas duas tabelas. Mas eu não quero. Essa tabela aqui só tem a relação, então não me interessa. Então eu vou pegar o aqui do serviço. O serviço é que me interessa. E a mesma coisa agora aqui para os produtos. Produto. Então aqui, vejam lá se não me esqueço de nenhum. É tudo que é serviço passa para produto. Aqui e tá feito, acho eu. Pronto. Produto, o P vem antes do S. Okay. Então agora posso fazer aqui um out.json. Vou criar aqui um const, por exemplo, data, que vai ser data, que é os dados, val.map, e aqui vai retornar os dados. Então, quais são os dados que eu preciso? Vou aproveitar daqui, que eu já tenho aqui uma série de informação que é útil. Pois, já posso retornar aqui assim. Get. Exato. Isso aqui já pode ser assim. Aqui vai ser categoria. Né, que eu vou ter o código da categoria. Podia ser só o nome aqui nesse caso, mas pronto. Vou deixar assim. E aqui daqui a pouco eu já adiciono os serviços e o resto. Vou pôr aqui uma condição também. Se não encontrar o estabelecimento, retorna 404. Então, header.status 404 e para execução, para não executar o resto do código. Okay? Interrompe tudo. Então, vamos lá testar isso aqui. Testando. Service barra establishment barra. Okay. Deu 500. 500 quer dizer que eu tenho aqui algum erro mais grave. Então, a linha 2, ok, nem sequer é um ID válido. Tudo bem, não vou tratar esse erro agora. E o ID igual, vamos supor que eu tenho aqui um UID, que eu vou passar ali para o serviço. Em vez de 88, vou passar 99. Okay? Apareceu página em branco. E o meu network, se eu fizer aqui o reload, deu 404. Parece bom. Se eu trocar o 99 para 88, o que deu agora? Já retornou aqui os dados da farmácia. Okay? Então está funcionando. Agora, o que dá para fazer aqui ainda é colocar os serviços então e os produtos. Para colocar esses dois, eu vou criar aqui duas listas. Eu podia criar aqui uma lista também, depois ia adicionar. Vou fazer aqui uma lista à parte. Const service
igual val.list. E aqui os produtos, né? Na verdade, os produtos estão vindo primeiro, então vou pôr aqui primeiro. Aliás, vou pôr até aqui. Não, primeiro vem as queries, tá? Depois eu faço aqui embaixo. Então, o que acontece? Aqui a query vai retornar várias linhas, né? Então tem que percorrer esse resultado const db service of service e vou adicionar aqui. Caramba, esse aqui era dos serviços, era dos produtos. E aqui eu vou adicionar então, que é a mesma lógica aqui da categoria. Aqui dentro vou adicionar mapas, ou seja, chave-valor, né? Que são objetos no fundo em JavaScript, depois um JSON, que vai ser o nome e o código do serviço. Okay? Que é o que a gente tem aqui, que é código e nome. Okay? Então aqui vai ser uma lista que vai ter várias, vai representar um array depois de JavaScript, que vai ser vários itens com nome e código de cada um dos produtos. Então a mesma lógica aqui para o serviço. Só que isso aqui ainda não está dentro do meu resultado final do meu web service, né? Repara que eu estou adicionando aqui essas listas, tem aqui essas duas, services e products, mas morrem aqui, eles não estão entrando aqui no data, né? Então uma forma de eu resolver isso é, depois que eu carrego aqui os meus produtos, faço aqui esse for e tal, carrego ele bonitinho, então agora vem aqui data.data, né? E set o que? Os produtos, products, vírgula, products. Okay. E também aqui, depois que eu carrego aqui os meus serviços, adiciono também aqui embaixo. Okay. Então, vamos ver o que acontece com isso. Então, repara que esse estabelecimento, ele não tem no fundo nenhum produto e não tem nenhum serviço. Para testar se isso funcionou, deixa eu pegar aqui os estabelecimentos. O último que nós mexemos deve ter, né? Que nós fizemos na última sessão. Esse aqui é capaz de ter. Também não tem nada, foi um lixo. Cadê que deve? E esse último, será que tem? Também não tem nada. Ou o meu código ali em cima está errado. Vamos ver aqui. Eu tinha algum serviço? Não, aqui. Eu tenho pro Cura Tudo tem medicamentos. 999. É esse aqui. Devia dar. Então esse aqui é o primeiro. É o 88. Cura Tudo. Tá vazio. Isso é mal. Não é bom. Então o que está acontecendo aqui? Serviço, estabelecimento, serviços. Ok. Esse aqui é o ID 1. Então a gente pode pegar aqui uma query dessas para fazer um teste. Aqui no fundo. Fazer aqui um teste. Se for o estabelecimento 1, o que acontece? Ele está retornando. Aqui vacinação. Ok. Então retornou aqui um serviço, db service,
aqui adiciona e adiciona aqui no data. Por que isso aqui não funciona? Vamos ver os logs. Log.service e aqui log.info service item. Vamos ver se vai. Aqui, imprimo aqui esse DB. Aqui também. Ok, ele está vindo aqui vazio, não está mesmo entrando. Instalando serviço. Será que é o off ou é o in? Eu tenho quase certeza que é o off. Deixa eu imprimir esse aqui. Alguém tem algum palpite? Não? E deu 0, e aqui também deu 0. Ou seja, me parece que eu não estou vendo o mesmo registro. 88, C88. Se eu pegar aqui eu não consigo ver o UID. Asterisco from estabelecimento. É o 88, é. 1. Ah, é os produtos. Eu tô investigando o errado. Não, mas eu também tinha aqui o Cura Tudo serviço. Estabelecimento serviço. O estabelecimento ID é o 1. Okay. Então vamos ver aqui outra coisa que eu lembrei agora. GetInt. Ah, olha aqui o problema. Isso aqui não existe no meu estabelecimento. O estabelecimento só tem a coluna ID. Estabelecimento ID dentro do estabelecimento não faz o menor sentido, né? Então isso aqui está errado. Daí, aqui agora já deve dar certo. Deixa eu tirar aqui os logs. Aqui também vou deixar juntinho. Agora, se tornar aqui. Ok, agora já tem aqui um produto e um serviço. Ok, então nosso serviço está pronto. Falta agora colocá-lo aqui no front-end, que é através do useEffect, né? Então eu tenho aqui o detalhe, a modal, que a gente está trabalhando. Então agora que eu preciso de usar o useEffect é quando o componente for construído, ele carregar esse novo serviço que eu criei. E aqui o useEffect, o que é preciso ter aqui como segundo parâmetro no useEffect? Ninguém lembra, né? Porque ninguém está praticando, é isso o problema. Array vazio, essa eu lembro. Ah, boa. Boa. Senão causa aqui um loop, né? E aí vou passar aqui então ali um serviço. É get, portanto por padrão, quando não tem método é sempre um get. Cadê? Tá aqui. Então aqui vai ser estabelecimento, aqui establishment e coisa, e get, e o meu data, né, data, vai ser o UID. Okay, que eu vou passar lá para o serviço. O que ele retornar, então agora eu preciso aqui de um state para guardar ele. Ele me responde, essa resposta morre aqui. Para eu conseguir pôr essa resposta aqui embaixo no return, eu tenho que passar pelo state, né? Então aqui vai entrar no state de detail não, vou chamar de data também. Use state, ele começa como nulo. Okay? E aqui retorna.
Então, enquanto o meu state é nulo, aí não tem informação. Então, pode mostrar um spin rodando, está carregando, né? Está ali processando. Então, posso usar aqui o spin. E também podia usar, melhor ainda, é preferível criar um outro state para fazer isso. Criar aqui um loading. Porque no caso de dar erro, o data vai ser sempre nulo. Ele vai entrar aqui embaixo e vai ser sempre nulo. Então, usar aqui o loading é melhor, que daí eu tanto paro aqui, como aqui, e ele inicia como true antes de chamar o serviço. Okay. E aqui é true. Fica melhor implementado, true não, começa como false. Fica melhor implementado dessa forma. Então, if não, esquece. Loading spin. E depois que terminou o loading, aí já tem o data, né? Quando tiver o data, e aí vamos processar aqui embaixo o resultado. Vou tirar aqui. Aqui agora nós temos toda a informação que eu tenho aqui para mostrar. Então temos nome, e-mail, telefone. Vamos lá. Data.nome. É name, aliás, né? Vou pôr aqui vários P's, que é melhor. P, I, aliás, aqui estava mesmo a tag vazia, melhor. E aqui os P's, se calhar assim, para não ocupar tantas linhas. E aqui pode ser, aliás, vou pôr aqui no valor about, o strong. Essas tags aqui, ó. Pronto. Então vamos ter vários. E-mail, telefone, e o que mais que tinha? Nome, name, e-mail, telefone, categoria. Esse category.name. E depois aqui as listas de serviços. Então vai ser, aqui vai ser várias listas, então vou pôr aqui como H4, por exemplo. Talvez fique muito grande, depois eu tento ajustar isso. Vai ser serviços. Aliás, não, melhor. Vai ser P também. Aqui P. Que aqui fica um pouco mais complexo dessa forma, que é serviços, e aqui agora faço um data.service.map. Então aqui dentro vai ser um item, por exemplo, e aqui aliás, nem preciso de retornar aqui nada, posso pôr aqui direto a tag vazia. E aqui o item.name, né? Que é o nome do serviço, nesse caso. Fica assim. E aqui, vírgula à frente. Depois a gente melhora isso. E aqui também manter aqui o bold. Vai ficar aqui negrito. Pessoal, se alguém não entender alguma coisa que eu estou fazendo aqui, digam que isso aqui já é suposto já começar a entender bem. Mas se tiver alguma dúvida ainda que ficou, é aproveitar. Então, depois você pode passar um overview lá no serviço, lá no JGet, que eu me perdi ali e eu não entendi muito bem. Ok. Aqui em cima, né? Products. Ok. Aqui?
Não, lá em serviço, lá naquele get que você fez. Esse aqui? Isso. Aí você fez ele para poder puxar os dados do UID de todos esses. Exatamente. Ou seja, o front-end, né, a tabela que a gente está clicando lá, esse botão aqui no dashboard, ele sabe um UID, né, que é referente a essa linha. Essa linha, eu tenho aqui, até tem a categoria, tem aqui esses dados que eu podia usar até na modal, passando essa informação toda, mas eu não tenho os serviços e nem tenho os produtos. Não está vindo aqui para essa lista. Então eu apenas mando o UID dessa linha aqui para o botão. Esse botão processa a modal, dizendo para a modal, olha, carrega aí esse UID. Quando a modal vai iniciar, ela vai ter que entrar aqui nesse useEffect, que vai chamar o tal serviço que a gente criou, aquele código ali, que vai dizer, olha, me dá aí os dados para esse UID. Então, a partir desse UID, a gente vai executar aqui operações em base de dados para a gente começar a extrair essa informação e preparar um JSON que consolida toda a informação do estabelecimento, que está distribuída em várias tabelas em base de dados, para num JSON só ter toda essa informação pronta para o front-end, que é, no fundo, essa informação aqui. Então, a gente tem que essa voltinha. O front-end manda um UID, o UID vai para o servidor, para o nosso serviço da API, que processa tudo e depois dá a informação que a gente consegue apresentar na modal. Se tiver tudo funcionando, né? Vamos ver agora se funciona. Então, quando eu aperto aqui o detalhe, quebrou. Deu aqui algum problema. Okay. Mas não está aqui. Foi aqui, será? Não, também não. Esse aqui é o do outro. Deixa eu ver aqui se não foi aqui um problema só do... Deixa eu ver se tem erro aqui de compilação, não parece. Ok, tem aqui um problema. A categoria está nula. Isso não é bom não. Ok. Estamos aqui com alguns probleminhas. Aqui, ó. Não está definido, ok? Então eu importei o serviço, coloquei o código do serviço, mas não pus o import. Eu caio nisso direto. Falta então pôr o import lá em cima, que é isso aqui, faltou isso. Então aqui na modal não foi importado. Pessoal, ir atrás do erro poupa aqui muito tempo. O mais chato é quando tem um comportamento inesperado que não gera erro e falta no fundo uma informação, como foi ali há bocado. Pronto, já tem aqui. Você já tem aqui vacinação e medicamentos, funcionou. Okay. Tá aqui. O loading está parecendo muito rápido. Eu vou pôr aqui um atrasozinho para a gente conseguir ver melhor. Por aqui, por exemplo, um exec.sleep, por exemplo, de 4 segundos. Então, quando eu abrir agora, está ali processando, 4 segundos, e aí carrega aqui a informação. Esse aqui não tem produtos, não tem serviço. Então, por exemplo, como é que a gente melhora essa lista ali com aquelas vírgulas? Que a gente tinha aqui no caso do primeiro, né? Ou seja, a gente tem aqui, podíamos ter vários itens, e está aqui com essa vírgula aqui à toa, né? Uma forma de a gente melhorar isso é usar o L. Né? Também podíamos usar aqui o contador e tal. Mas o contador, eu não tenho certeza se o map ele passa como segundo parâmetro. JavaScript map. Eu acho que ele não passa o index, já não lembro. O callback recebe o valor atual e o índice depois passa, claro. Então pronto, então aqui o índice. Vou usar o índice, tá? O index. Aqui vai ser no fundo. Se o meu index for menor que o data, pronto. Não, vou pôr a vírgula na frente, melhor, é mais fácil, simplifica a condição. Okay.
se o index for maior que 0, então põe a vírgula. Que no fundo é por aqui uma vírgulazinha. Se não, é nulo. Okay? Então o index vai começar sempre com 0, né? Que é a posição do array. Então, sendo maior que 0, imprime vírgula, senão não imprime nada. Aqui também a mesma coisa. Daí a gente consegue deixar isso um pouco melhor. Caramba. Ok, vamos ver se funciona. E eu acho que vai dar aqui um problema com esse espaço. Acho que aqui vai ter que ser um NBSP para forçar aqui o espaço. Já vou deixar assim. Ele força. Ok, outra forma seria devolver aqui colocar aqui a volta de um L, colocar ali um LI e tal, para ficar ali mais protegido. Aí aqui eu posso pôr já o strong aqui dentro. Então cada palavra vai ficar certinha com o strong mais aqui. Não, exato. Ou seja, aqui que entra o strong. Ou seja, o strong só vai ficar, o bold, as vírgulas não vão ficar com negrito. E aqui seria a mesma coisa. Eu tenho feito commit. Qualquer dúvida, depois se quiserem recapitular e não der jeito ali nos vídeos, depois tem lá no Git, também tá lá os commits. Tem que tirar esses 4 segundos agora, que já começa muito tempo, ok? Se tiver mais do que 1, o que acontece se tiver mais do que 1? A gente testa já aqui. Eu vou adicionar aqui mais um para o estabelecimento 1. Vou adicionar aqui mais um registro, que era o Palmol, né? Cura tudo, aliás. Que vai ter sei lá, cerveja. Farmácia que vende cerveja. Saudável. Ok, vende cerveja, vende. Então agora, se eu abrir outra vez, como está indo lá no servidor e puxar, e tá aqui os dois. Tirar aqui esses 4 segundos, que não faz sentido, mas não é preciso, está funcionando ali o carregar. Então, pronto, fica bem mais rápido. Uma outra forma da gente fazer isso seria, ou seja, eu tenho aqui a passagem, né, do UID aqui para dentro e tal, seria utilizar ref. Okay? Seria mudar aqui um pouco a lógica. E, aliás, nem ref, esquece ref para já, mas jogar aqui um pouco mais com as props. Que é o seguinte: se o meu UID for nulo, ele não processa modal. Quando o UID vier preenchido, ele aí sim processa modal. Okay? Como é que a gente altera isso para funcionar dessa forma? É relativamente simples, ok? Ou seja, eu posso tirar aqui essa condição. Mesmo que o meu UID seja nulo, chama. Okay? Chama ali o meu detalhe. Só que agora eu tenho que inverter. Eu já não tenho esse onClose aqui. Vou ter que passar aqui para dentro para gerir aqui o visible aqui dentro. Okay? Agora eu preciso outra vez aqui o visible. Que seria criar aqui o visible. E aqui muda o visible. Então, quando tiver aqui informação, passa para true. E o meu useEffect só dispara quando eu troco aqui o UID. Quando o UID se alterar, ele executa aqui esse código. Mas se o meu UID
for igual a null, então fica false. Ok? Fica aqui escondido. Estão acompanhando o que eu estou fazendo? Não. Tá complicando, né? Essa parte eu não entendi. Essa parte é trick aqui com React. Queria deixar as duas formas, que no fundo para vocês verem as duas formas de implementação, entendeu? Mas é difícil. Eu vou deixar isso assim. É um pouquinho, ou seja, aqui no fundo o que eu mudei foi o useEffect está trabalhando agora, está detectando toda vez que a propriedade muda, porque o useEffect a gente pode amarrá-lo. A ideia desse array aqui no fundo, né, a seguir a nossa função, a gente pode passar o que a gente quer no fundo, provocar um efeito quando houver alteração desses valores. E isso pode ser tanto um state, como também pode ser uma prop. Então eu estou provocando aqui esse efeito de consultar o servidor e abrir ou fechar a janela quando o servidor responde. Aqui nesse caso, se eu aumentar aqui e voltar a ter aqui o meu sleep, o que vai acontecer? Eu vou clicar, está passando 4 segundos, não está acontecendo nada, e aí aparece de repente. Demorou 4 segundos para abrir a janela. E eu não tenho mais o spin vendo. Entendeu? Aí eu teria que fazer de outra forma. Teria que fazer como? Para melhorar agora esses 4 segundos. Eu teria que vir aqui, por exemplo, e já fazer a provocação da abertura do visible, porque não é nulo, então pode, olha, já mostra aí. E quando fecha, quando faz ali o cancel, aí eu faço aqui o visible false já. Okay. Aliás, ele já está fazendo aqui, também funcionaria. Porque já estava funcionando, né? Que no fundo, eu já explico o que estava acontecendo. Essas lógicas do React, pessoal, vocês começam a entender, vai ficando mais... Olha, ele está abrindo logo de primeira. Não tá legal isso, mas ok. Já vejo por que está fazendo isso. Okay? Agora já resolveu o problema. Está ali consultando os 4 segundos e ele está mostrando. Por quê? Tá vendo que agora eu fecho, tá aqui um comportamento estranho. Né? Isso tem a ver agora aqui com o states e os eventos que estou fazendo aqui com um close aqui para trás, provavelmente. Deixa eu pensar aqui. Estou fazendo aqui o set UID com close, que seta para null. Seta para null vai provocar aqui, altera a minha prop, que tinha valor, passou a ser nulo. Passou a ser nulo, ele vai executar aqui outra vez o useEffect, que sendo nulo, devia... faltou aqui um return. Okay? Que é, se o meu UID for nulo, não executa mais nada. Só esconde aí a modal e não faz mais nada. Okay? Previne aí que está tudo escondido. Já agora eu podia pôr aqui o false também, só para... Essa lógica aqui acaba por ser um pouco mais complicada que a anterior, né? Porque isso aqui tem que ter, ou seja, tem que ter bem claro como o useEffect funciona e as props. E agora já não tem aquele bug, que ele piscava logo no início, e quando eu fechar, fechou logo. Ok, já não tem bug nenhum. Ok, está funcionando. Ainda haveria uma outra forma que eu podia fazer isso, mas não vou fazer, chega por aqui. Ou seja, aqui a gente já tem aqui várias hipóteses de fazer esse tipo de implementação. Sim? Menos complexas? Desculpa? Essas fotos aí que você mostrou são as mais fáceis? São. Menos complexas? São as mais fáceis. Se eu mostrasse aqui a outra, ainda complicar mais. Ou seja, para a gente fazer aqui esse mecanismo, porque daí eu já ia ter que usar refs, por exemplo. Eu já ia ter que usar aqui outros mecanismos. Então, eu vou tentar não entrar bem em ref, mas eu acho que na sessão seguinte vamos usar ref, sim, ali nos formulários relacionados. Mas vai ser o único exemplo aqui com refs. Mas no fundo dá para fazer muita coisa evitando aqui refs, mas nós temos situações que não tem jeito. Temos que usar refs, às vezes temos que usar outras situações aqui mais avançadas, pronto, que usa também ref, mas é chamar uma função interna no componente py.
E tem soluções mais avançadas ainda que envolvem o Redux. Mas isso já é outro campeonato. Okay? Mas isso é no fundo para vocês verem como há várias implementações aqui do lado do React e que a gente consegue ir mudando e entendendo o que está fazendo se a gente compreender bem como funciona as props e como funciona aqui o useEffect. E depois, por sua vez, aqui o useState. Compreender bem como isso vai jogando, vai dando particular e fazendo uma programação com alguma lógica para quem entende esses conceitos. Entendeu? Por isso que é essencial compreender bem isso. Senão, não dá para entender bem uma explicação dessa. Fica partes soltas e se eu inverter o código, já se perde, entendeu? Porque isso tem muito a ver com a ordem de processamento do React. Eu vou tentar repetir aqui só mais uma vez o que está acontecendo aqui. Toda vez que eu clico aqui no botão para ver o detalhe, ele dispara esse evento que ele vai alterar o meu estado aqui interno da minha tabela com um novo UID que está sendo selecionado, né, que eu estou clicando, que é minha linha aqui do que eu estou clicando. Isso ele colocou lá em cima no state, okay, no detail UID. Esse detail UID eu mando aqui para o meu novo componente. Esse set, toda vez que eu chamo o set do state, que é no fundo o segundo parâmetro do meu state, né, que ele devolve 2, o state devolve um de leitura e outro de alteração. Quando eu chamo esse segundo de alteração, ele vai provocar um novo return, que a gente chama de render. Ele vai renderizar novamente o componente. Entendeu? Ele vai processar outra vez esse return. E vai processar com um novo valor. Então eu cliquei no botão e vai processar isso com o UID da linha 1, por exemplo. E vai mandar aqui, olha, detalhe aí, esse componente aí próprio. Agora o UID é outro. Em vez de ser nulo, agora é da primeira linha. Aí entrou lá para dentro, recebe aqui como próprio. E vai provocar o return, vai provocar aqui o render. Okay? Só que aqui no meio eu tenho o useEffect amarrado com o UID, que está meio que observando. Pera lá, o UID mudou, então executa aqui o meu código. Então, inicialmente era nulo, de repente eu cliquei ali no botão, mudou o UID, então provoca um efeito porque esse UID mudou aqui dentro. Ele está recebendo um novo UID. Como recebeu um novo UID, executa aqui o código. Aí esse código está fazendo o quê? Se vem um UID novo, diferente de null no caso, né? ou diferente do que tinha antes, ele vai provocar, não vai entrar nesse if, vai continuar aqui, vai mostrar a modal, porque está aqui true, e vai dizer, olha, mostra a modal e mostra o spin rodando, o loading. Enquanto isso, vai lá no servidor e me traz os resultados do detalhe desse serviço, aqui do estabelecimento. Aí, está indo lá no servidor, está buscando os detalhes. Puxou os detalhes. Olha, está pronto, já está com sucesso, funcionou. Então, desliga o spin. Então, quando eu faço... Isso aqui é um set, né, do state. Está aqui setando o state. Esse set está provocando um novo render. Então, está fazendo outro render aqui. E está desligando o spin. Porque agora vai ser false. A seguir, olha, também tem novos dados. E como tem novos dados, entra aqui nessa condição e aí processa a informação que apresenta ali para o usuário. Ok? Até aqui deu para acompanhar mais ou menos? Parece lógico, né? O problema é a gente pensar assim de início e entender essa lógica toda. Esse que é o problema. Aí tem outra situação, que é quando eu fecho a modal. Quando eu fecho a modal, que é aqui esse onCancel, clico fora, eu clico no X, ele vai fazer o quê? Vai setar aqui o visible para false, olha, esconde a modal, e dispara o evento que veio lá do pai, que entrou como props aqui do close. Que ele vai lá atrás outra vez, no componente pai, dizendo aqui para o onClose, olha, fechou. Então, ok, se fechou, então me altera o UID para null. Alterou para null, vai acontecer o quê? Alterou o state, vai processar um novo render. Vai chamar aqui outra vez, agora com null. Tinha valor, agora já não tem. Vai entrar outra vez aqui no useEffect, porque nós estamos observando o UID, que tinha um valor e agora é null. Então, como agora é null, olha, esconde a janela
para o loading e retorna porque é nulo e não faz mais nada para baixo que não vale a pena. Okay? Então essa gigajoga aqui, entender que quando a gente faz o set, a gente está provocando um novo processamento aqui do render. Okay? Isso tem que ficar bem claro. A gente tem que usar sempre isso. Ou seja, provoquei um set, estou reprocessando o render. No meio disso, eu quero fazer que alguma coisa aconteça. Então, uso o useEffect para observar alguma coisa que está sendo mudada. Entendeu? É por aí, pessoal, mas é aos poucos. E é prática, para entrar um bocadinho nisso. Tá ok? Ok. Maratonar aí os vídeos. Pá, conhecimento não dá para fazer copy-paste, né? Mas é ir entrando assim aos poucos. Ô Edu, pra lógica de programação, você tem alguma coisa para indicar? Algum livro, algum site, algum curso? É assim, o problema é que a gente quando lê muito não pratica. Mas vale praticar, né? Porque essa informação aqui, essa lógica de programação do React, há muita gente explicando. Eu tenho uma imagem que eu vou mostrar na próxima sessão. Exato, vou voltar aqui com ela. Eu não sei bem onde é que eu tenho ela agora aqui à mão para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rápido. Que eu tentava explicar isso, mas não é muito fácil, porque quando é lógica de programação tipo JavaScript, aí sim tem bons livros, ou mesmo algoritmo. Pegar só lógica de algoritmo que não tem muito a ver, ou seja, quer pensar de forma lógica de programação. Isso também ajuda muito, que no fundo ajuda a pegar a lógica de funções, de de variáveis, de ifs, de while, for e por aí fora. Mas essa lógica aqui do React é muito própria do React. Não é algo assim que a gente veja em outros lados e que se aproveite bem para cá, entendeu? Aí complica um pouco. Eu queria ver se achava aqui. Eu vou ficar devendo isso. Acho que eu lembrei onde é que eu tenho. Esse aqui. React está aqui. Ok. Era isso. Deixa eu ver se ele vai me abrir aqui no novo. Se eu consigo abrir aqui. Ok, aqui não tem a... pessoal, eu vou ficar devendo essa. Vou preparar depois para a próxima. Aliás, eu mando lá no Discord, que no fundo ou seja, que é no fundo isso aqui, só que eu tenho aqui umas setas que... Agora eu lembrei, tá no Drive, pois é uma apresentação. Que eu tenho aqui umas setas explicando como é que a lógica é feita. Que isso aqui entra como props aqui em cima, que depois entra aqui, e aqui no caso do useEffect, e ainda tem aqui um outro com useEffect, exato. Tem aqui um só com useState e outro com useEffect, que é tentando demonstrar um pouco aqui a lógica que é feita. Eu mostro depois aqui com as setas como é que isso está acontecendo. Ajuda um pouco a entender, mas não é algo assim muito fácil. Com o tempo vai ficando mais claro, okay, pessoal? Mas é praticando, não tem jeito. Ok? Leandro, tu queria perguntar aí alguma coisa, Leandro? Tá baixinho meu ainda. Tá. Tipo no fundo do túnel. Ok, qualquer coisa escreve aí. Mas ok, então guarda para a próxima. Mas também convém que tu comece a entender bem também essas lógicas. Se bem que tu já está mais avançado, né? Já entende bem essa lógica aqui, né? Mas uma coisa é entender e depois a gente conseguir pôr em prática bem e conseguir assimilar aqui. Quando a gente tem um desafio, quando a gente tem uma nova tarefa, olha, agora eu tenho aqui uma tabela e quero aqui nesse botão que abre uma modal com os detalhes. Por onde é que começa? Então, saber que primeiro que há várias formas, não há só uma. E
Enquanto isso, eu já achei aqui para vocês o que eu estava aqui à procura. Aqui no fundo é isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui aguenta aqui o processamento. Então, deixa eu ver se eu consigo executar aqui. Aqui já teve pessoal que já viu isso, né? Devem lembrar aí. Que tá aqui no fundo. Eu vou correr aqui só para demonstrar então. Então, o que acontece? Vamos lá. Ok. Propriedades. Então, a gente tem aqui um componente aqui em cima, né? Que é um componente mais baixo nível, que é uma pessoa que está dentro de um departamento. Então, o departamento pode ter várias pessoas. Tem aqui duas. Okay? Duas pessoas que está sendo aqui importado. Então, temos um componente aqui em cima e outro aqui embaixo, que é aqui uma página. Quando eu passo a propriedade nome, essa propriedade nome, aqui no fundo é dentro da tag, estou adicionando aqui um atributo, vai entrar como dentro da função, né, do meu componente, como um atributo, que é aqui as propriedades, e a gente depois consegue utilizar esse valor que está sendo aqui passado. Então quer dizer que essa utilização aqui da pessoa, esse Priscila, vai entrar aqui como nome e ele vai entrar aqui no H3. E a mesma coisa a idade. Depois o Ricardo é o outro componente e vai entrar também aqui embaixo. Então no fundo é uma passagem de valor. Esse valor aqui eu recebo no meu componente dessa forma. Isso aqui é as propriedades. Que se a gente, em vez de passar uma string, em vez de passar um número, se a gente passar uma função, estamos a passar um evento. A gente já chama de evento isso, passagem de uma função. No caso do state. Então o state, a gente tem aqui um componente simples que não tem propriedade, né? Não tem nenhuma propriedade, que ele está aqui em cima definido que é o contador, que esse contador tem um botão. Toda vez que eu clico no botão, ele faz aqui o set do contador e vai somando mais um, vai incrementando. Então isso quer dizer que eu importo aqui no meu componente pi, importo aqui o contador, aqui já está explicando aqui o state, ok. Então quando eu defino o state, ele retorna um para leitura e outro para eu conseguir alterar o valor dele. Então quando eu chamo a alteração de valor, que é no clique, vai ser o contador que é 0, o estado inicial está aqui, que é 0, vai ser incrementado 1. Então manda para o set contador, olha, agora é 1. Okay? Ele manda aqui para a leitura, que agora não é mais 0, é 1, e vai vir aqui para o meu novo render, para o meu novo return, o valor 1 em vez de 0, porque eu cliquei. Okay? E isso pode ser repetido várias vezes. Então a segunda vez que eu clicar, já não é 1, vai ser 2, mais 1, né? 2, tal, e vai fazendo isso. Vai incrementando. Okay? E aqui no fundo é para entender a lógica que quando eu altero o state, ele provoca um novo processamento aqui do return. Já o efeito aqui já está um pouco mais confuso, né? Mas eu tenho aqui uma lista de produtos, tem aqui produtos com S, depois aqui um produto filho, que é o item de cada produto. Que eu tenho aqui a quantidade e o preço. E eu passo aqui, chamo aqui para os meus produtos, eu tenho 3 produtos, né? Aqui com o nome e o preço dos produtos, que são props, que a gente viu no início. Então, dentro aqui do meu produto, eu tenho aqui a alteração do meu estado, como a gente viu há pouco ali do contador. Eu estou provocando a alteração do meu estado de quantidade, que é no clique, é a mesma lógica, pessoal. Estou somando mais um, né? A quantidade começa com 0, cliquei adicionando aqui, estou adicionando mais um produto. Então, alterei a quantidade. Alterei a quantidade, vai vir um novo valor para a quantidade. Olha, agora já não é 0, é 1. Nisso, eu tenho aqui um useEffect amarrado com a quantidade. Então, se está amarrado, se eu tenho aqui um useEffect com a minha quantidade, ele vai me executar esse código que eu tenho aqui dentro dessa função, que eu passei aqui no useEffect. Que essa função faz o quê? Altera o preço para o meu preço original que eu recebi aqui do meu componente pi, para multiplicar pela quantidade. Daí, eu estou fazendo aqui uma alteração aqui do preço final, do outro state. Alterando esse outro state do preço final, ele vai provocar um novo render que vai fazer com que a minha quantidade some mais 1 e o meu preço final também multiplique aqui pela quantidade versus o meu preço original. Um pouco trick, né? Não ajuda muito, ou ajuda?
Dá pra Dá pra entender? entender. É que eu acho que como tem muitos termos, ao mesmo tempo, assim, acaba dando uma bugada, assim. Ok. É que os termos específicos aqui do React, né? Não dá pra gente mudar o nome, senão muda também o entendimento Sim, aqui, né? sim. Mas no fundo, isso é o React, ok? Compreendeu isso, tá compreendido. Tudo o resto fica tudo muito mais fácil. Para ir para o resto, convém entender bem essa parte. Né? E depois quando a gente tem um desafio, é pensar dessa forma. Eu tenho um problema para resolver, eu resolvo com esses recursos aqui, para construir aqui as interfaces. Ok, pessoal? Olha, acho que já estão explodindo aí com a cabeça, né? Com um monte de use effect, use state por aí fora. Mas pronto, é ir aos poucos e praticando e vai se entendendo bem. Primeiro entender bem, no fundo nessa ordem. Primeiro propriedades, depois estado e depois aqui os efeitos, que é o tal use effect. É que o use effect complica aqui um pouquinho. Partilha para nós isso daí depois, Edu. Ok. Que aí eu vou tentar escrever isso aí no código. E aí já é uma boa treinada, eu acho. Né? Uhum. Eu vou pôr lá no Discord, então. Então tá, pessoal. Até quinta que vem, tá tudo? Vá, tchau, tchau. Tchau. Quinta não, até terça. Exato. Tchau. Tchau, boa tarde.